Eu sei que você tem sempre acompanhado, seguido os vídeos, tem compartilhado com outras pessoas. Isso é muito bom, porque você está sendo um mensageiro do Senhor para ajudar outras pessoas. Né? Tem outros que têm divulgado bem o vídeo, o canal, e isso eu sou grato a todos. Eu sempre agradeço a Deus e oro para que isso continue, porque estamos aqui para ajudar uns aos outros no crescimento. Ninguém sabe tudo, né? Só Deus é o Senhor, sabedor de todas as coisas, né? Então, se podemos ajudar uns aos outros, vamos crescer juntos. Você sabe que é assim. Hoje eu gostaria de falar sobre Gálatas capítulo 3. É interessante Gálatas capítulo 3, que ele começa com uma frase nesse versículo: antes que viesse a fé. Espera um pouco. Mas será que o homem já não foi criado nesse mundo para ter esperança em alguma coisa? Claro que sim. Deus colocou no coração do homem a esperança, colocou fé. Mas vamos falar um pouco hoje sobre uma fé que de futuro estava para ser revelado, que os judeus e outros homens esperavam. E essa fé só veio quando foi pregado o Evangelho. É interessante observar isso, né? O apóstolo aqui, no versículo 23 e 24, que seria o nosso ponto principal, de Gálatas capítulo 3, nós podemos observar que essa fé que de futuro haveria de revelar-se, ela estava guardada, porque ela só veio a existir no coração do homem quando o evangelho começou a ser pregado, e aí o evangelho entrou na mente, no coração do homem, e essa fé nasceu. É uma fé que nasce de dentro do coração do homem, baseado em um fato verdadeiro e perfeito, que já havia sido prometido e anunciado através dos séculos, desde os tempos antigos, por bocas dos profetas. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Você percebeu que ele falou encerrados, né? Nós podemos imaginar essa fé que estava encerrado ou guardado, né? É algo que foi fechado. Deus fechou os judeus, quer dizer, encerrou com eles, guardou eles, né? Dentro da lei, que é uma lei dura e pesada, guardou eles, e essa fé do qual eles foram guardados é até chegar o Evangelho. Porque o Evangelho iria de novo abrir essa porta para que o homem pudesse ter a liberdade da qual Deus sempre quis que o homem tivesse. É incrível isso. É incrível como Deus fez, né? Estas coisas para que nós possamos ter a liberdade. Quando a gente fala encerrado, ou guardado, ou fechado, isso quer dizer que estamos esperando chegar alguém com a chave para que possa abrir e a gente sai. É isso que aconteceu. Olha o versículo 25, né? Eu pulei o 24, mas depois a gente volta. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao ai. Tendo vindo alguém que abriu a porta, porque estávamos encerrados, fechados, guardados, agora temos a liberdade que Deus sempre planejou para o homem. Servi-lo em espírito e em verdade. Porque os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, e não precisa de alguém forçá-lo. Ele aprende e de livre e espontânea vontade ele vai adorar ao Pai em espírito e em verdade. Mas ele diz no versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei veio, guardou, fechou o homem, até que chegasse o Evangelho. Chegou o Evangelho, que é a chave para a salvação do homem, aí se abriu. E o homem agora pode servir a Deus de livre e espontânea vontade. E isso ele diz no versículo 25. Não estando mais obrigados a guardar ou ficar fechado na lei que foi dada a Moisés, né,
para proteger os judeus. Incrível. Pensa um pouco nisso. É maravilhoso, é fabuloso estas coisas, né? Pois agora chegou a nova aliança. A nova aliança abriu o caminho para todos os povos. Esse é o plano de Deus, que havia sido planejado desde os tempos antigos. Todos os povos não precisam mais estar. Agora, se encerrou aquela lei, terminou a força dela. Não precisamos mais permanecer subordinado àquele sistema que fecha, que segura, que prende o homem. Agora estamos na lei de Cristo. Você pode pensar, mas existe uma outra lei? Existe. Olha comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo mencionou de uma forma assim fabulosa para que a gente possa entender, só no versículo 21. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Embaixo da lei de Cristo. Então, tem uma outra lei. Tem uma lei que foi dada aos judeus que os fechou. E tem uma lei que veio através do Evangelho, a lei de Cristo, que abriu para servir a Deus em espírito e em verdade. Não precisamos mais ficar preso embaixo ou subordinado nem a lei de Moisés, da antiga aliança, e nem a lei de qualquer homem. O nosso compromisso é com Deus, porque temos uma lei. A lei que Jesus anunciou através dos seus santos apóstolos, para que a gente possa praticar e ter a liberdade de viver servindo a Ele em espírito e em verdade. Você lembra bem, quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, o que ele falou? Vem a hora e já chegou. Então, Jesus está falando, ainda estando em vida, já chegou essa hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para ser os seus adoradores. É isso que Deus está procurando desde os tempos antigos. A lei foi dura e pesada? Foi. Mas chegou o momento que ele abriu a prisão, né? Fechado, encerrados, né? Para essa liberdade que temos para servir a Deus. No versículo 26, ele diz, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos quantos fizeram o quê? No versículo 27 ele diz, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, de Cristo, vocês revestiram. Vocês revestiram. Não tem mais aquela roupagem que os mantinha como prisioneiro, fechados, encerrados. Vocês agora têm uma nova roupa. A alegria chegou. O Filho, as boas novas chegaram. É isso que ele está fazendo, que o apóstolo Paulo está falando, né? Mediante o batismo, é assim que a pessoa entra na família de Deus. Nasce da água e do Espírito. Pois a lei da circuncisão, né, encerrou e as outras leis já encerrais. Aliás, é bom a gente saber que o patriarca Abraão foi circuncidado com 99 anos antes da lei estar em prática. Nem por isso alguém pratica a circuncisão hoje. Como outras leis, né? Nem por isso. A lei da circuncisão também veio antes da lei dada a Moisés. Foi lá no começo, né? Incrível essas coisas, né? Gênesis capítulo 17, versículo 24, se você é curioso, você pode ver lá que Abraão foi circuncidado aos 99 anos e ainda não tinha o regime da lei que foi dado aos judeus através de Moisés, né? Em Cristo temos mudança de lei. Incrível isso, né? Muitas pessoas ficam hoje preso ao sistema judaico, não conseguem fazer todas as leis porque sabe que não é possível, né?
Gálatas capítulo 5, versículo 4 diz que quem guarda uma está obrigado a guardar todas, mas da graça caiu. Tiago capítulo 2, versículo 10 diz que quem tropeça em uma é culpado de todas. Então é bastante ter cuidado com isso, porque nós estamos na era cristã, na era da liberdade. Mas podemos ver que em Cristo mudou o sistema judaico para um novo sistema. Então não se pratica mais. Veja o que ele diz em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7 nos ajuda bastante a compreender. Pode ver no versículo 12 de Hebreus capítulo 7. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Mas mudou o sacerdócio? Mudou. Todos os sacerdotes, sumo sacerdote, era da linhagem da tribo dos levitas. E você sabe de qual tribo Jesus é? De Judá. Tribo a qual nunca se atribuiu o sacerdócio. Então Jesus é o leão de Judá, tribo de Judá. Então quando se muda o sacerdócio, mudou a lei. E esse sacerdócio foi Deus que criou, igual Melquisedeque, que não teve começo e nem fim. Isso precisamos aprender. E aqui, em Gálatas capítulo 3, nós podemos observar que o apóstolo Paulo, ele está falando deste assunto. E esse assunto, ele não encerra ele tão rapidamente, porque a conversa do livro inteiro de Gálatas é contra os judaizantes que querem levar os discípulos a praticar de novo a prisão na lei, ficarem fechados na lei de Moisés. O que ele faz no versículo 28, ele faz uma abertura de um leque muito maior que a gente não consegue imaginar. Ele diz, olha, a partir de agora, não é só uma linhagem de pessoa. No passado, era uma linhagem segundo aquelas famílias, linhagem de sangue. Agora não é mais uma linhagem de sangue, é uma linhagem espiritual, porque pegou todos os povos. E ele faz uma lista, de sorte, não pode haver judeu, que era a linhagem de sangue, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos. Citou vários povos que tem aí. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Agora, ele abriu um pouco maior. Se você é uma pessoa convertida a Cristo, está praticando a liberdade que tem no Evangelho, você é da família de Deus, descendente de Abraão, o nosso grande pai Abraão. Não uma linhagem de sangue, mas uma linhagem espiritual. Agora vamos lembrar um pouquinho só. Vamos colocar nossa mente para funcionar. Quando Deus fez uma aliança com Abraão em Gênesis capítulo 12, ele falou para ele, olha, eu vou lhe dar uma terra, conhecemos que é a terra de Canaã, terra que mana leite e mel, vou lhe dar uma descendência. Percebemos que se tornou tão numerosa os descendentes de Abraão que até se tornaram escravos de Faraó no Egito. Deus os tirou, atravessando o Mar Vermelho, atravessou o Rio Jordão, pereceram por 40 anos no deserto. Deus mandou codorniz para eles comer, porque murmuraram querendo carne. Deus mandou o maná, comida de anjos. Depois, eles entraram na terra prometida, mas Deus falou também de uma terceira promessa nessa aliança para ele. Do seu descendente vai trazer uma bênção a todas as famílias da terra. Quem é o descendente? Da linhagem de Abraão veio o Messias, o Cristo. Então nós nos tornamos filhos do nosso grande pai Abraão espiritualmente, porque Jesus trouxe a bênção da salvação. Por isso ele disse, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Essa é a grande família que Deus mostrou para Abraão. Ele falou, vai ser como os grãos de areia do mar
E Abraão ficou meio perdido. Senhor, como será isso? Abraão, dê uma olhada para os céus. Você consegue contar as estrelas? Ele disse, não. Aí está a sua descendência. Falando nisso, você já tentou contar as estrelas? Nunca. Pois então, é assim que Deus está constituindo a sua família. Por isso Jesus não voltou ainda. Ainda é tempo da gente se converter a Ele para morar com Ele na eternidade. É incrível como Deus faz estas coisas simples, mas de uma forma objetiva, para que a gente não se perca. Se tem ajudado você, eu gostaria que você também ajudasse a outras pessoas. Pode mandar esse vídeo, mande sem medo para outras pessoas, compartilhe, ajude as pessoas enquanto há tempo, para que as pessoas possam pelo menos ter o interesse de começar a estudar a Bíblia, a começar a examinar por si próprio, para não ficar perdido nas doutrinas do homem, que faz grandes alvoroço, faz muita coisa, porém não traz o conteúdo que eu e você precisa ter a consciência de olhar aqui para dentro e examinar esse livro, porque aqui está a riqueza maior da beleza que nos traz a riqueza maior da beleza que nos traz a vida eterna juntamente com Deus. Se você já é inscrito, Deus o abençoe, seja um mensageiro. Se você é um visitante do canal, só tenho a agradecer a Deus, espero que esteja ajudando você também. Se tem o desejo de se inscrever, fique à vontade. O canal é nosso, não é meu. O canal é para ajudar muitas pessoas, das quais nem sempre está perto de nós, para que a gente possa sentar com eles, abrir a Bíblia e mostrar para que eles possam ver. Envie para outras pessoas, incentive as pessoas a estudarem a Bíblia de uma forma correta para que possa aprender. Que Deus nos abençoe.